Olá, meus irmãos. Meu nome é Samuel Nunes e nesse vídeo eu vou estar comentando, falando para vocês, explicando um pouco sobre 1 Coríntios 7, acerca do relacionamento, tá bom? O que é defraudar uns aos outros, como está escrito na palavra de Deus aí. Eu vou estar explicando para você o que significa defraudar uns aos outros, o que Paulo quis dizer aqui no versículo de número 5 do capítulo 7 de 1 Coríntios, quando ele disse: não defraudeis uns aos outros a não ser por consentimento mútuo. Isso é muito importante e isso tem destruído muitos relacionamentos aí por conta de não cumprirem esta palavra. Então aqui primeiramente eu vou ler para você e vou estar explicando versículo por versículo desse ponto aqui para você até o versículo de número 5. Primeiro versículo do capítulo número 7. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. O que Paulo quis dizer com isso? Bom seria que o homem não tivesse desejo sobre mulher para que ele não pudesse tocar em mulher, tá? Ele não está falando aqui de um homem que sente desejo por mulher, bom seria que ele não tocasse em mulher. Porque um homem assim, ele não foi criado por Deus com esse dom, com essa capacidade de viver sem mulher, tá? Então Deus mesmo falou lá no jardim do Éden que não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Então Paulo, o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo não está contradizendo a palavra de Deus lá em Gênesis, né? Onde Deus falou: bom seria que o homem, não é bom que o homem fique só. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que bom seria que ele não tivesse esse desejo forte para que ele viesse a suportar ficar sem mulher e ele viesse se dedicar à obra de Deus, assim como Paulo. Como Paulo, ele tinha essa capacidade de Deus, um dom de Deus, né? Com uma capacidade para não sentir desejo para mulher. Ele está falando aqui dos homens que sentem desejo por mulher e estão querendo ficar sem mulher, tá? Esses homens aí que estão se impondo às suas obrigações, achando que devam ficar sem mulher, mesmo sentindo isso tudo. Então isso não é bom, porque muitas das vezes ele acaba entrando pelo pecado e a mulher também da mesma forma, tá bom? Então, versículo de número 2, vocês podem observar que ele vai falar: mas por causa da prostituição, que cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido, e cada uma tenha o seu próprio marido. Significa o quê? Por causa da prostituição, mas por causa da prostituição. Significa que um homem sadio, um homem que tem desejo por mulher, se ele não tiver a sua própria mulher, ele está muito sujeito ao pecado. Então ele está muito sujeito à prostituição. Então até mesmo o casal, até mesmo o homem, que ele não está tendo seu relacionamento com a sua mulher, ele está muito sujeito ao pecado. E a mulher da mesma forma, tá? Que ela tenha o seu próprio marido. Porque uma mulher que ela não tem marido e ela sente desejo por marido, mas ela não tem marido, o que pode acontecer? É ela entrar para o pecado, tá? Então se não for uma graça de Deus, se não for um dom de Deus, se não for muita busca, muita intimidade com Deus, ela pode entrar no pecado pelo fato de ela sentir os desejos, de ele sentir os desejos e não ter o seu cônjuge ali para poder estar se satisfazendo, tá bom? Então, abaixo de Deus, meu irmão, uma das maiores armas contra a prostituição é o seu relacionamento com a sua mulher e mulher o seu relacionamento com o seu esposo, tá bom? Então procure estar mantendo isso aí. O marido, versículo de número 3, eu vou chegar no versículo de número 5, onde eu vou falar do significado de não defraudar uns aos outros. Mas o versículo de número 3 é muito interessante, aonde ele vai dizer: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. O marido pague à mulher. Olha só a expressão que ele usa, a expressão pagar. Significa que quando nós casamos, nós assumimos uma dívida com o nosso cônjuge, tá? A mulher assume uma dívida com o seu marido e o marido assume uma dívida com a sua esposa. É como se fosse um contrato, e realmente o casamento, né, ele é um contrato feito em cartório e por isso exige até testemunhas para isso. Então observe que o marido,
ele acaba assumindo compromissos para com a sua mulher, e a mulher assume compromissos para com o seu marido. Então, por isso ele está dizendo que pague, ou seja, para que você não fique devendo a sua mulher e nem a mulher fique devendo ao marido. Pague a devida, viu? A devida benevolência. O que é benevolência? É boa vontade para com alguém. Então, a benevolência é boa vontade para com alguém. Então, o marido, ele tem que pagar a mulher a boa vontade para com ela. Ou seja, você tem que amar a sua esposa. Você tem que amar a sua esposa, você tem que procurar satisfazer ela, procurar a tratar bem dela, né? Como ele já disse lá em Efésios também, que ninguém maltrata a sua própria carne, antes a alimenta. Você tem que procurar fazer as coisas para amar a sua esposa, para que você possa estar sempre fazendo as coisas para ela e se relacionando com ela com boa vontade, pagar a boa vontade para com alguém, a devida benevolência. Então, da mesma sorte, a mulher, procure satisfazer o seu marido, procure amar o seu marido, respeitar o seu marido, ter boa vontade para com o seu marido, para que o seu casamento seja abençoado por Deus. Pague a devida benevolência, não fique na dívida, não faça as coisas de má vontade para que você não fique devendo e não fique na dívida com o seu cônjuge, tá bom? E versículo de número 4, ele diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. O que significa isso? Desde o momento em que você assume um casamento, você já não pertence mais a você mesmo, tá? Você já não pertence mais a você mesmo, o seu corpo já pertence a outra pessoa. No casamento é feito este contrato, esta união, aonde você está cedendo o seu corpo para outra pessoa e a pessoa está cedendo o corpo dela para você. Então já não pertence mais, você já não é mais só seu, tá? Como antes, como você era solteiro e fazia o que você bem queria do seu corpo. Isso significa o quê? Procure também a satisfazer a sua mulher com o seu corpo. De que forma também? Não faça no seu corpo o que ela não goste que faça, tá bom? Não faça no seu corpo. Se a sua mulher gosta de você com barba, deixe barba. Se não gosta de barba, tira barba. Se você não gosta de você careca, deixe o cabelo crescer. Se não gosta de você com cabelo grande, corte o cabelo. E se não gosta de você de uma forma, então procure se entender. Procure se entender para que vocês possam estar tendo um bom relacionamento, tá? Porque o seu corpo já não pertence. Você tem que, as suas obrigações agora, você tem que servir a sua esposa com o seu corpo, tá? E a esposa da mesma forma servir o marido. Existem casos de pessoas que acabam ficando afastadas do seu marido e marido ficando afastado da sua mulher, não querem se ajuntar. E aí, o que está acontecendo? Você não está pagando a devida benevolência e você está numa dívida para com o seu cônjuge, tá? Outro caso aqui agora, versículo de número 5, aonde eu vou falar: não defraudeis uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo para vos aplicardes à oração por algum tempo, e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Não defraudeis os outros. Quando Paulo vai usar a palavra não defraudar, defraudar é o mesmo que roubar, que furtar. Ele está usando um termo defraudar, que é o mesmo que furtar, que roubar e de causar um dano a alguém, defraudar. Por quê? Porque quando você não cumpre as suas obrigações de marido para com a sua mulher, você está roubando o direito que ela tem sobre você. Quando você, mulher, não cumpre as suas obrigações de mulher para com o seu marido, você está roubando o direito que ele tem sobre você, tá? Então, quando você não cumpre os deveres que você tem para com o seu cônjuge, você está defraudando o seu cônjuge, tá bom? Então, ele diz aqui: não defraudais uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo. O que ele está querendo dizer, na verdade, que tipo de defraude é esse? Que tipo de fraude é essa, né? Melhor dizendo, que tipo de fraude é esse que está sendo causado? Essa fraude é a fraude do relacionamento sexual. O que ele está querendo dizer aqui sobre o relacionamento sexual?
Não defraudeis aos outros, a não ser por consentimento mútuo. Ou seja, você não deva deixar de se relacionar com a sua esposa, a não ser que tenha um relacionamento, a não ser que tenha um consentimento mútuo entre vocês dois por alguma causa. Por exemplo, você pretende fazer uma viagem, vai deixar a sua esposa carente, vai deixar a sua esposa por algum tempo, tem que ter um consentimento mútuo entre vocês. Homens também que, por exemplo, vão trabalhar longe e ficam muito tempo ausentes, que eu não aconselho fazer isso, não arruma nenhum emprego que você fique muito tempo ausente, para que você não venha deixar carência no seu relacionamento, você está defraudando a sua esposa e automaticamente, em alguns casos, sem um consentimento mútuo, sem ela concordar. Outro detalhe é também a mulher da mesma forma, né? Que não mantém o seu relacionamento com o seu marido, de alguma forma, seja por viagem, seja por trabalho, ou até mesmo algumas inventam histórias, né? Inventam alguma forma ali de doença, alguma coisa para não se relacionar com seu marido, né? Pode ter outra causa aí que por que elas estão inventando isso, mas por conta disso ela acaba defraudando seu marido, e o marido também da mesma forma defraudando sua esposa. E aqui é interessante, outro ponto interessante, que ele vai falar que isso não deve ser feito nem por oração, ou seja, aqui está falando diretamente para o crente e para alguns crentes que acham na sua cabeça que para a oração, para ele se dedicar à oração, vale tudo, né? Vale ele fazer qualquer sacrifício. Depende. Aqui você vai observar aqui que você não pode ficar ausente, separado da sua esposa para aplicar essa oração, ou seja, dando um exemplo aqui, pessoas que assumem fazer um propósito de oração com Deus, de ficar em oração, seja em jejum, em oração, seja em casa, ou seja num monte, ou seja em qualquer outro lugar, e por conta disso ele diz para a esposa assim, olha, não vou tocar em você, não vou me relacionar com você durante tantos dias. E ele não conversou com a esposa e a esposa não concordou com aquilo ali. A sua oração está sendo inválida. O seu sacrifício está sendo um sacrifício de tolo, tá? Então, algumas pessoas vão para os montes, fica lá orando e deixa a sua esposa na carência. Deixa a sua esposa na carência ali, sem ela concordar com aquilo ali, sem ela se unir com aquilo ali, tá? Nesse propósito junto com você. Então, você está defraudando a sua esposa e você está dando brecha para Satanás. A mesma coisa a mulher. O homem chega em casa, né, desejoso ali, se relacionar com ela vai dizer para ele, não me toca porque hoje eu estou em jejum, hoje eu estou em propósito de oração, ou eu vou ficar tantos dias aí sem se relacionar, sem sexo. O que isso acontece? Você está defraudando seu cônjuge. E sem um consentimento mútuo dele, sem um acordo entre vocês dois, você está pecando. Isso aí é sacrifício de tolo, sua oração está sendo em vão e Deus não se agrada disso, está escrito na palavra do Senhor. Tá bom? Então, se você deseja fazer algum propósito de oração para com Deus, seja um jejum, seja uma abstinência, por algum tempo ali de vocês ficarem afastados do relacionamento íntimo, tem que haver uma conversa entre os dois, tem que haver uma concordância. Se não houver concordância, não faça isso para que você não venha contrariar a palavra de Deus, tá bom? Então ele vai dizer aqui, a não ser e que esse propósito ele seja só por algum tempo, ou seja, um tempo limite, né? Por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Então, se você tem esse propósito no coração, deseja fazer isso, o primeiro passo é você conversar com a sua esposa e mulher conversar com seu marido. Se houver concordância, você vai estabelecer um tempo para que esse propósito venha a ser cumprido, tá? Não ficar tanto tempo acima daquilo que vocês podem suportar, tá? E depois vocês ajuntam-se novamente, ou seja, voltam a se juntar. Aqui ele não está falando de separação, de ficar separado da mulher, não. Ele está falando só de não se unir no relacionamento sexual, tá? Ele está falando só disso aqui, tá? Não está falando aqui de divórcio, de separação assim, não. Está falando só de separação de corpos ali, né? No momentos ali para uma aplicação à oração. E depois vocês se ajuntam novamente para que Satanás não vos tente
Ele está falando aqui, ó, Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, o seu mau comportamento, tá? Então, quando a pessoa faz isso sem o consentimento do marido e a mulher faz e o marido faz sem o consentimento da esposa, está dando brecha para Satanás. E Satanás entra no seu lar e aí acaba se destruindo o relacionamento sexual, tá? E isso aí, principalmente mulher, que você que tem um marido que não é crente, aí que você deva vigiar mais ainda nessa área. E marido, você que tem uma mulher que ainda não é crente, aí que você deva vigiar mais nessa área. E cuidar do seu relacionamento, cuidar da sua esposa, tá bom? Para que Satanás não venha vos tentar. Amém? Fique com Deus e até a próxima dica sobre relacionamento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você possa estar sempre sendo informado de novos vídeos. Compartilhe também com alguém, caso você sinta que essa pessoa também precisa ouvir essas palavras, compartilhe com alguém. Curta a nossa página no Facebook, esteja lá nos seguindo e assim nós vamos estar sempre falando sobre relacionamento, sobre dicas sobre relacionamento. Deixe seu comentário também, tá? Se você ali tem uma sugestão de algum tema para que a gente possa ser tratado aqui e vamos estar conversando aqui, um diálogo entre eu e vocês aí. Deixe o seu comentário de alguma dica, de algum ponto que nós vamos estar trazendo aqui também. Seja de pais e filhos, irmãos, sogras, genros, noras, irmãos, qualquer relacionamento total, tá bom? Fique com Deus aí e Deus te abençoe.